Ah, sim? Você foi o último? Tá. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Ao subir, né, pro segundo andar da casa, o que vocês sentiram nesse ambiente aqui? É muito Oi? quente. Vocês sentiram uma certa tranquilidade, Sim. né? Justamente pela prospecção de cores. Como a gente passa agora para o ambiente familiar da casa, onde ficavam os quartos, a gente tem esse ambiente mais leve, onde fica muito mais confortável de se sentir aqui à vontade, né? E aqui era uma sala de projetos, era como se fosse uma sala de projetos. E nós temos alguns equipamentos utilizados por projetistas daquela época, e eu gosto muito desse equipamento aqui, ó. Parece muito simples, né? Eu sei que a máquina parece ser muito mais legal, mas eu gosto da funcionalidade desse daqui, até por conta que ele traz aquela coisa bem ancestral, né? Esse aqui é conhecido como Mapoteca, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que ele funcionava, para que ele estava, para que ele ficava aqui nessa sala de projetos, justamente porque eram 144 quilômetros de ferrovia. Imaginem só ter um mapa dessa ferrovia. Então existia um mapa, né, da ferrovia em formato de pergaminho. E ele era colocado aqui. Então, o projetista, se ele precisasse analisar algum trecho daquela planta entre Cubatão e Paranapiacaba, ele simplesmente, girando aqui, ele conseguia viajar pelos 144 quilômetros da ferrovia sem sair de dentro desse cômodo. Eu até faço uma reflexão com as pessoas, muito interessante. Eu falo assim, vocês já pararam para pensar que talvez o Museu Castelo seja a casa com o primeiro trabalho home office do Brasil? Bem interessante, né? O legal aqui também é que é uma casa com 33 janelas distribuídas por todos os lados. E isso foi utilizado como uma estratégia do engenheiro-chefe para que as pessoas que trabalhassem e morassem na vila se sentissem vigiadas. Por isso que muitas das casas aqui, principalmente as casas de engenheiro, deixa eu mostrar para vocês, tem essa janela no estilo veneziana, né? Essas frestas aqui já é conhecido como frestas venezianas, que é justamente para ventilar a casa, né? Mas para quem está do lado de fora, não consegue ver o lado de dentro da casa. E se você está do lado de fora e sabe que tem alguém aqui, você tem uma sensação de estar sendo vigiado. E a pessoa pode estar te olhando aqui e você nem sabe que ela está do outro lado da porta ali, da janela, né? As casas de operário, só para vocês terem uma ideia, vou citar uma das diferenças para vocês, as casas de operário elas não têm parede dupla. É uma única parede de madeira que divide a casa. Então é aquela casa que você espirra e o vizinho grita saúde, sabe? Então tipo, dá pra escutar tudo que está acontecendo. E a casa de operário, ela não tem a veneziana na parte de baixo, apenas na parte de cima. Então era justamente para a pessoa se sentir vigiada, mas não saber o que está acontecendo ali do lado de fora, né? Alguma dúvida, gente? Até aqui? Estão gostando? Vamos conhecer o quarto do casal? Ótimo. Pessoal, esse aqui é o quarto do casal, tá? Vocês podem reparar, né? Tem lareira, um quarto bem confortável, né? E aqui, apesar do ambiente ser cenográfico, né? É muito interessante pensar que foi montado justamente para representar esse período e tudo mais. Então, como eu falei lá para vocês, as mulheres que eram escolhidas para casar eram mulheres mais fortinhas, isso simbolizava a saúde, né? E uma prova disso é a penteadeira. Vocês podem ver que o banco é para o quadril mais largo, né?
Então aqui nós temos a penteadeira e nós temos uma foto da família do engenheiro-chefe, tá? Aqui nós temos uma foto de toda a sua família. Ele teve 7 ou 8 filhos, algo do tipo, tá? Era uma família muito grande, né? Naquela época, quanto maior era a sua família, mais poder você simbolizava, né? Porque você era dono de um pedaço maior de terra, né? E aí é muito interessante comentar com vocês que, assim, apesar dessa quantidade de filhos, eles não moraram aqui nesta casa, tá? Eles moravam aqui só até atingir a idade de começar a estudar. E aí eles eram mandados para a Inglaterra e vinham passar as férias aqui na casa dos pais, tá? Ali atrás nós temos uma foto da estação Piaçaguera com alguns operários da época. E essa foto é uma foto muito interessante, porque ela fala um pouquinho sobre essa doutrina da divisão hierárquica. E as pessoas, isso se refletia até no comportamento das pessoas que moravam aqui. Se você reparar na foto, estão de pé apenas homens de bigode. Todos os outros que não têm bigode estão sentados. E justamente para mostrar que quem tinha poder estava acima e quem não tinha poder estava abaixo. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilos? Partiu? Aqui a gente costuma brincar, imagina só para vocês, para a infelicidade dos filhos do engenheiro, aqui era o quarto dos filhos, a uma porta do quarto dos pais, ó. Bom, esse ambiente aqui é o quarto dos filhos, tá? Aqui nós temos um relógio de estação, temos ali um equipamento de telefonia, tá? Ali, para quem assistiu a série das telefonistas, sabe, já viu aquele equipamento ali funcionando na série, né? Eles transmitiam, né, o ramal da ligação através daquele telefone. Só de imaginar, viu, meninas? Como é seu nome? Ana? Ana, olha só, hoje em dia você pega o celular e como que é o nome da sua amiga? Sofia, você liga direto para Sofia, né? Naquela época você tinha que ligar para a telefonista e falar, ó, eu quero falar com a Sofia. E aí com um equipamento desse ela trocava o cabo ali e colocava na linha que você conseguia falar com a Sofia. Dava um maior trabalhão, né? Tinha que falar com outra pessoa antes de conseguir falar com a sua amiga. E a telefonista não podia ser atrapalhada, né? E a telefonista não podia se atrapalhar, verdade. Aqui nós temos 2 quadros, mas eu gosto de falar sobre esse aqui, porque esse representa o início da construção da ferrovia. Lembrando que a ferrovia foi construída de baixo para cima, pois todo o equipamento, todo o maquinário chegava no porto, né? Então, as casas desses operários que trabalhavam, elas foram se projetando nas bordas da ferrovia. As primeiras casas eram casas bem simples, no meio da mata, pau a pique, sapê, na beira da linha do trem. Eu gosto bastante desse quadro porque ele está representando justamente esse ano, que é de 1865, quando se dá início a essas construções aí, né? Na verdade, se dá início em 1860, né? 1865, eles já estão aqui em cima, no topo da serra já. Então é bem interessante pensar, né, que levou 5 anos para que eles alcançassem o Planalto, né? Da planície para o Planalto, tá? Aqui nós temos um relógio de estação, tem uma curiosidade muito bacana nesse relógio aí. Se alguém notar, alguns vão levar como um erro, né? Mas olha só que legal. Se você reparar aqui no número 4 e no número 6, o número 4, ele foi colocado, né, nesse relógio diferente. Por quê? Porque ele ia aparecer o 6 invertido, né? E alguns acidentes em ferrovias aconteciam naquela época porque o maquinista olhava pelo espelho.
ele colocava no espelho, o relógio estava atrás e chegou a confundir o 6 com o 4. E aí várias estações, vários relógios de estação começaram a ser fabricados com o número 4, né? Feito desta forma aí, para não confundir o maquinista. Isso naquela época, né? E nós temos um equipamento de sinalização, como a via era uma via de peso e contrapeso, isso daqui era para avisar se tinha trem operando na serra nesse sistema. Nós temos aqui a tecnologia romana, né, de arco, que foi utilizada aí não só na construção da ferrovia, mas até hoje em diversas construções, onde eles vão dividir, né, o peso dessa estrutura através dessa peça 6A central aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Para construir os túneis do sistema funicular, que são 13 túneis, eles não utilizaram nenhum sistema de, por exemplo, cimento, nada disso para empilhar essas rochas em cima da outra. Simplesmente utilizaram a física, que naquela época já era a tecnologia moderna deles aí. Uma réplica de uma alavanca queijo, tá? Ela ganhou esse nome aí carinhoso por conta desse formato arredondado na ponta, que era para auxiliar. Ela era utilizada na mudança dos trilhos do trem. Então vinha o operário, puxava e tinha que ter força para encaixar ela do outro lado. Esse contrapeso ajudava aí ele a encaixar os trilhos corretamente. Balança de café, bota de escafandro. A bota de escafandro era utilizada na manutenção de reservatórios de água que foram construídos para abastecer as locomotivas, já que todo o sistema era um sistema movido a vapor, tá bom? Ventiladores da década de 70, tá? Marcando aí o período que chega a energia elétrica aqui na Vila de Paranapiacaba, juntamente com o final do sistema funicular. É quando o sistema funicular, que era um sistema a vapor, foi substituído por um sistema elétrico e a diesel, tá bom? Nós temos aqui o busto do Barão de Mauá, que foi aí o grande... o grande idealizador, aí, o grande financiador dessa história, de tudo isso. Tudo isso aconteceu graças ao Barão de Mauá, que foi uma das pessoas mais ricas, chegou a ser mais rico do que o próprio Império, né? E ele que inicialmente traz o projeto do sistema funicular para ser implantado, vem com toda essa proposta de construir essa ferrovia para o escoamento de café. Nós da Ser da Mata costumamos até brincar que se naquele período se formasse um grupo da Marvel, tipo Vingadores, o Barão de Mauá ia ser o Tony Stark, porque era o cara que tinha a inteligência e a grana para fazer tudo acontecer, tá? Aqui são relógios de estação também e algumas caixas ali de staff, caixas da Piaçaguera, que eram lá da ferrovia, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilos? Vamos lá? Chegaram todos? Sim? Vocês sentiram que esse quarto é mais geladinho? Esse era o quarto das visitas. Pensou, né? Vim passar um dia aqui na casa do engenheiro. Não dá vontade de ir embora mesmo, não. Ainda mais naquele período com todo esse conforto, né, que se proporcionava. Mas isso, gente, no período auge, né, de transporte ferroviário e de operação do sistema funicular, Paranapiacaba foi um dos lugares mais modernos do que hoje a gente conhece como a Grande São Paulo, pela estrutura que a ferrovia fornecia para quem morava aqui. Então já existia uma estrutura cultural, uma estrutura esportiva para esses operários, né? Existia saneamento, né? Tinha banheiro, ficava do lado de fora das casas e todo o esgoto era levado, ele não ficava ali, né? Então, tipo,
Era muito moderno mesmo. E existiram 2 clubes aqui para contar um pouquinho dessa modernidade naquela época, né, que era oferecida para esse operário, que era um clube ligado a questões culturais, como música, teatro, e um clube ligado ao esporte. O Lira era um clube mais ligado a essa parte cultural, né? E o Serrano Atlético Clube era o clube de esporte aqui da vila. A Vila de Paranapiacaba guarda o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil, tá? Até porque as primeiras partidas de futebol foram de empresas, né? Foram às vezes de uma ferrovia que se eu não me engano a primeira foi de uma equipe, de um time de uma ferrovia contra uma estação de gás, de uma empresa de gás de São Paulo, tá? Só que não tinha um campo oficial, então eles jogavam, né, em campos abertos. A Vila de Paranapiacaba teve o seu primeiro campo de futebol com as medidas oficiais. Para quem conhece um pouquinho da história, né, do futebol, sabe que quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller, né? Que ficou conhecido como o inglês que trouxe o futebol para o Brasil. Mas hoje existe uma questão muito interessante, porque muitos já sabem que Charles Miller não era 100% inglês, ele era descendente de inglês, já que seu pai era inglês e a mãe dele era brasileira, se eu não me engano. Mas Charles Miller nasceu, sabe aonde? Se eu contar, vocês não acreditam. No Brás. No Brás, na região do Brás, ali em São Paulo. E aí ele vai para a Inglaterra estudar. Quando ele volta para o Brasil, ele volta para trabalhar como telégrafo na Moca. E aí ele traz junto com ele os uniformes, a bola de futebol. E aí começa a oficializar partidas de futebol, de ferrovias, de empresas. E olha só que interessante, isso era utilizado como estratégia por aquelas pessoas pelos donos, né, das grandes empresas, para analisar os seus funcionários. Porque formava um time ali dos funcionários para representar a empresa e através da partida de futebol, o dono da empresa conseguia ver quem era que tinha liderança para puxar o time, quem era a pessoa que se destacava na questão de força e habilidade, e ele conseguia através de uma partida de futebol encaixar algumas pessoas em cargos específicos dentro da ferrovia, já que a pessoa liderava um time, era um líder nato, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilos? Acho que só o único que eu não falei é esse, que é a bocha, tá? O antecessor do boliche, que era muito praticado também por eles aqui naquela época, tá? Aqui nós temos alguns troféus aí do time de futebol e temos ali também uma flauta que foi doada aí do acervo de uma das pessoas que fez parte desse clube Lira aí, que operou aqui, que assim, na Vila de Paranapiacaba era o entretenimento daqueles moradores, tá bom? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou convidar todos a descer para o último ambiente, que é o escritório do engenheiro. Lá em cima. Lá em cima É o sótão. Deu branco. Como é que tá, Carol? Tá bom? Tá bom? Passou já? Passou quanto? 43 minutos. 13 minutos. Tá de boa, não tá aí, se for pra começar o outro. Ele já começou? Fica suave que nós vamos tentar manter isso. Você me mostrou os 2 últimos pontos lá, banheiro e a cozinha depois. Eu não cheguei a ir lá, mas ali é um espaço que a gente deixa mais livre para vocês irem até lá mesmo. Eu cheguei a comentar. Quem quiser pode pular. É verdade, vocês estavam olhando as máquinas. Deixa eu ver se vocês quiserem dar um pulinho lá, para dar uma olhada, eu levo para vocês lá, fica tranquilo. Só finalizar, tá bom? Bom, esse aqui era o escritório. Chegaram todos? Sim? Esse aqui é o escritório do engenheiro-chefe, né? O cabo era enjoado, então tinha cadeira reclinável para o homem, charutinho, caneta tinteiro, cachimbo, né? Que representava aí, as pessoas tinham esse hábito, né? Naquela época. Aqui nós temos um chancelador, que é o antecessor do carimbo. Isso aqui marca em alto relevo, né? O símbolo da ferrovia. Não sei se todos vão conseguir ver aí, o papel é bem colorido, tá? Mas depois, se quiser pegar de perto aqui, dá pra sentir, dá pra ver. Lanternas, né, de estação.
E aqui vocês podem notar, né, em vários ambientes da casa existe isso, mas eu deixei para falar nesse ambiente, né, que é a rosa dos ventos no chão e no teto. Se vocês repararem no teto, essa cor branca não é original, foi feita uma prospecção de cores ali, ó, na rosa dos ventos, e dá para se notar que é a mesma cor do piso. Por quê? Porque aqui era um ambiente que o engenheiro passava muito tempo e o chão e o teto tendo esse efeito de reflexo tornava o ambiente mais espaçoso, dá uma impressão aí que o ambiente é maior. E aqui nós temos as paredes pintadas de verde. Como eu falei para vocês, foi pensado nesse ambiente de trabalho da casa, né? Essa questão das cores. E aqui nós temos essa cor verde que é justamente para estimular a criatividade. E aí eu até falo para vocês, né, que é muito interessante parar para pensar. Não é o caso hoje em dia, mas para aqueles mais antigos, né, eu ainda cheguei a pegar isso. A lousa da escola era que cor? Verde. Justamente para prender a atenção do aluno na matéria que o professor estava explicando. Bom, eu sou pra do ele. tempo que elas eram pretas, depois que elas passaram a ser verdes. Depois que passou a ser verde, né? Então, E hoje é branco, né? Hoje, na verdade, nem usa direito, né, a lousa. É tudo virtual, tá? Pessoal, então é isso. Espero que todos tenham gostado da monitoria, do trabalho, tá bom? Sigam a nossa página no Instagram, Ser da Mata. É esse símbolozinho lá que tá na nossa capa, tá bom? Lá vocês conseguem acompanhar o nosso conteúdo, não só do turismo histórico aqui da Vila de Paranapiacaba, mas como o ecoturismo também e os eventos que acontecem aqui na vila, tá bom? Vai ser um prazer poder receber vocês aí uma hora, quiser vir com a família tomar um banho de cachoeira, abraçar uma árvore, fazer essa interação agora, só que em meio à Mata Atlântica, tá bom? Então foi um prazer a todos vocês e até uma próxima. Obrigado. Valeu. Aí vocês só aguardem aí um minutinho que eu vou lá. No item 19 ali, eu acho que é olho d'água. Isso. Acho que é. É um núcleo de interpretação ambiental, onde é um sistema de abastecimento de água do sistema ferroviário e hoje abastece a casa dos moradores aqui da vila. Tá? Carol, Jaque, eu só vou levar elas para ver a cozinha, que acabou passando direto ali, aí eu vou